isso? O outro lado do compromisso. Tem um lado, o lado do pastor, o lado daquele que foi chamado, que foi vocacionado, que foi colocado aqui, e o lado daqueles que se chama Igreja Batista em Vila Natal. Eu quero ouvir a voz da igreja. O lado do corpo de Cristo que se chama Igreja Batista em Vila Natal. Esta responsabilidade os irmãos têm. Não é só o pastor, existe um outro lado da responsabilidade. Se ele fizer tudo certinho, se ele não tiver uma falhazinha, mas se os irmãos não fizerem o lado dos irmãos, não resolveu nada. Porque é interessante, meus irmãos, pastores com aquela camisa branquinha, uma branquinha, mas se cair a mínima pinta de qualquer coisa nessa camisa, alguém vai dizer, ali é uma camisa branca, mas tem uma pinta bem pequenininha no meio. O pastor, os irmãos querem, o povo quer assim, perfeito, sabe? Como se for a ele uma androide. Olha, eu sou pastor, eu sou santo, eu sou pastor. E não é assim. Para esse pastor exercer o seu ministério, para que ele cumpra o seu ministério, a igreja tem também as suas responsabilidades. E quais seriam elas? Muitas. Mas nós vamos citar apenas algumas. Nós vamos encontrar apenas algumas delas, que puxarão um fio de meada que levarão a muitas outras. Em primeiro lugar, a igreja tem que saber que um é testemunho do outro, o irmão está de olho no outro, o irmão acompanha o outro, o irmão é vigia do outro, ainda que não queira. Veja, meus irmãos, diz o texto assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Os irmãos são testemunhas que assumiram compromisso diante de Deus, como o pastor Júlio. É responsabilidade desta igreja. Os irmãos assumiram o compromisso. Só assumiram o compromisso. Alguém convidou, alguém trouxe, a igreja votou, a igreja disse amém, e ele foi empossado. Cada um dos irmãos são responsáveis, porque ele não foi empossado à revelia da vontade da igreja, mas exatamente de acordo com a vontade da igreja. Responsabilidade, o compromisso está assumido. Agora nós temos um pastor, e se nós temos um pastor, o que nós devemos ser? Submissos a ele, porque ele não é um qualquer, é um homem de Deus, escolhido por Deus, trazido por Deus, empossado por Deus. Segundo lugar, se você está exatamente com esse compromisso, olha para dentro de você agora, e o texto diz que é preciso deixar o costume do pecado. Se tem algum pecado no seu coração, de raiva, de ressentimento, de ódio, eu não quero mais saber de pastor, porque o pastor fulano, eu conheci pastor Beltrano, esqueça, meu irmão, porque agora você está com vida nova, você está num projeto determinado por Deus, e as nuvens de testemunhas são vocês mesmos. Vejam o texto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão depressa nos rodeiam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Assuma um compromisso, igreja. Há uma proposta de Deus para essa igreja, há uma proposta de bênção, há uma proposta de paz, há uma proposta de crescimento, há uma proposta de santidade, há uma proposta de expansão. Então é preciso esquecer o que para trás ficou e observar o que Deus está determinando de proposta dele mesmo para esta igreja. Assumir o compromisso. A igreja tem uma responsabilidade, nós não sabemos qual é, mas certamente junto com o pastor Júlio vem os desafios, virão os desafios, chegarão os desafios, chegarão as lutas, mas junto com estas coisas virão as vitórias, porque em Cristo Jesus somos muito mais que vencedores. Proposta de Deus. É um compromisso que vocês têm. Queremos vencer, queremos crescer, queremos ampliar as tendas. E eu vi o irmão dizer aqui: pastor, nós vamos comprar aqui agora. E eu estava ali pensando, falei, ele ainda tem cabelo para cair, nem que seja os paralamas. Mas são compromissos. A palavra do irmão será salgada em nome de Jesus, e os irmãos comprarão sim, e haverá de ser uma grande bênção. São propostas, já começou a surgir, os desafios já estão aí, é só tocar para frente. Mas para isso, esquece o problema, esquece o passado, esquece a rusga. Mas eu briguei com a irmã fulana, eu briguei com o irmão cicrano, nós chegamos até nem sentar no
Terceiro, para fazer o pastor Júlio cumprir os seus compromissos, não olhem para ele, porque os irmãos não verão um homem perfeito, os irmãos não verão um homem super santo, porque, como eu disse, ele não é um Android, sabe, eu sou santo, não, ele é homem. Mas os irmãos voltem o olhar para aquele que é Senhor dos senhores, o sumo pastor. Irmãos, a proposta para esta igreja, o desafio para esta igreja, o compromisso para esta igreja, a conjuração para os irmãos está no texto. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e assentando-se à destra do trono de Deus. Olhem para Jesus. Tem dificuldade, tem problema, tem necessidade, tem aflições, olhem para Jesus. Não olhem para o homem, olhem para Jesus. Há um compromisso, há uma responsabilidade desta igreja de olhar sempre para Jesus, porque olhando para Ele haverá sempre um caminho plano para seguir. Sempre. Como é que o pastor Júlio vai cumprir o seu compromisso? Quando a igreja olhar para Jesus e não olhar para ele. Quando a igreja não buscar nele a perfeição, mas buscar a perfeição que há em Jesus. Aí a igreja completa o compromisso dele. Quarto lugar. Como é que eu vou conseguir fazer isso? De que maneira eu vou fazer isso? Aceitando as correções. Irmãos, se a igreja tivesse tudo certinho, todo mundo conhecesse de Gênesis a Apocalipse, todas as doutrinas, todos os princípios bíblicos, tudo da denominação, associação, convenção estadual, convenção nacional, brasileira, doutrina disso, doutrina daquilo, doutrina daquilo outro, redenção, regeneração, imputação, conhecesse todas as doutrinas, não precisa daquele pastor. Mas a igreja tem pastor exatamente porque tem necessidade de aprender, tem necessidade de correção, tem necessidade de exortação. Então veja o que é que diz o texto de Hebreus 12. Portanto o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vós que vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? E ele vai corrigir exatamente usando, não um cajadinho pequenininho como eu vi aqui, mas usando exatamente a vara, a palavra. É com a palavra que o pastor vai ensinar. Meus irmãos, existem 3 tipos de disciplina e nós só nos preocupamos com a disciplina cirúrgica. Porque foi excluído, porque foi cortado. Não, a disciplina mais importante, irmãos, é aquela que é aplicada todos os domingos, todos os instantes em que o pastor está com suas ovelhas. É a disciplina da exortação. É quando ele está te exortando a crer, é quando ele está te exortando a orar, é quando ele está te exortando a estudar, é quando ele está te exortando a perdoar, quando ele está te exortando a pedir perdão, a ter comunhão, a ter paz, a pregar a palavra, a dar bom testemunho. Esta disciplina é aplicada todos os dias e para isso existe pastor na igreja, e a igreja deve aceitar o compromisso de ser corrigida, de ser exortada, de ser ensinada para que ela possa crescer. Quando as coisas são feitas lá em casa, tem um pezinho de mexerica, dizem que a mexerica japonesa, para variar, é pequenininha. E ela não ia para frente. E um dia chegou um amigo lá em casa e disse: Serra, com tudo isso aqui, ela não vai para frente mesmo. E tirou um pacote de umas 40 lagartas que estavam no tronco. Depois que tirou, eu falei: eu não tinha visto, porque a vista é boa demais, e a lagarta da cor do tronco. Aí eu fui, podei, essa mexeriqueira está carregadinha, chega a estar pendendo. Sabe por quê? Porque ela foi podada. Irmãos, o pastor da igreja é exatamente para isso, para ensinar, para orientar, para corrigir, para disciplinar, e disciplinar em amor, disciplinar em comunhão, em fé, em experiências com Deus. A igreja tem um compromisso a aceitar a exortação que vem do Senhor. Que vem do Senhor. O pastor precisa ter esse respaldo. Mas isso a gente faz, pastor Expedito, isso a gente vai fazer, isso a gente tem um compromisso.
Mas existe o quinto detalhe. A igreja precisa estar numa boa comunhão. A comunhão dos irmãos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos troquem socos e pontapés. Oh, que bom, que suave é que os irmãos praticam o UFC, MMA, o Muay Thai, boxe, taekwondo. Não. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, se os irmãos querem que o pastor cumpra o seu ministério, assuma o compromisso de ter união uns com os outros. Esta união que traz hospitalidade, esta união que traz caridade, esta união que traz amor. Capítulo 13. Permaneça a caridade fraternal. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como tendo vós mesmo também no corpo. Esta é a comunhão, a solidariedade, irmãos. Se esta igreja quer ser uma bênção, ela tem que botar na mente de cada membro um compromisso. Eu vou ter comunhão com meu irmão, eu vou colaborar, e quando eu colaborar com meu irmão, eu estou colaborando com o pastor, e quando eu e meu irmão colaboramos com o pastor, nós todos colaboramos com a obra de Deus, e esta obra cresce e permanece. Compromissos do outro lado. Mas não é só compromissos assim, não. Existe mais alguns compromissos. É compromisso de fé. Meus irmãos, se a igreja não assumir um compromisso de fé, ela não vai estender as suas tendas. Ela, se não tiver fé, não compra esse terreno. Mas se ela tiver fé, ela compra esse e mais um outro. Ela constrói aqui e mais ali. Ela ganha almas que às vezes não é possível de aqui você ganha. Você vai dizer, mas a fulano não vai se converter. Mas quando a igreja assumir um compromisso, e esse compromisso for um compromisso de fé, as bênçãos virão, e virão abundantemente. Veja o texto. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Você vai crer nisso? Se você crê nisso, você tem fé. E se você tem fé, você alcança. E se você alcança, você espalha a bênção. Você leva para diante. Compromisso da igreja. Vamos ser uma igreja de fé. Quando o pastor lançar um desafio e ele tem que cumprir o ministério dele, e o ministério dele é desafio, a igreja dirá amém. A igreja não vai ter medo, a igreja não vai desanimar, a igreja não vai desistir, a igreja não vai frouxar, mas vai apertar, vai secar, vai participar, vai para a luta e volta com os molhos da vitória. Precisa ter fé, muita fé. Diz o texto: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador. Isso é fé. A igreja tem que assumir um compromisso de fé, e esse compromisso está sendo assumido hoje, não será amanhã, também não fora ontem, mas é assumido agora. Mas esse compromisso de fé dá um pouquinho mais. A igreja tem mais um compromisso. E esse compromisso agora é em relação ao pastor. Veja o texto: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos pais. Imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos. O que seria lembrar do pastor? A igreja assume um compromisso. Lembrar do pastor não é somente dar um terno novo no dia dos pastores, não. Não é simplesmente trocar ou fazer a manutenção do carro dele, não. Não é simplesmente dizer: olha, pastor, esse mês é mês do seu aniversário, o senhor vai ter 2 meses de honorário. Não. Mas lembrar do